Olá, alunos do 5º ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa. E o que teremos para esta aula? Teremos o seguinte conteúdo, vamos acompanhar. O nosso título será O Texto Dramático Entra em Cena e trabalharemos com textos dramáticos, leitura autônoma para compreensão dos textos, estratégia de leitura, identificação dos elementos constituintes do texto dramático, personagens, cenário, diálogos, marcadores de diálogos e de cena, funções do texto dramático. Então vamos juntos para esta aula? Começamos esta aula com uma questão. Você já assistiu a alguma novela, filme ou série? E por que estamos perguntando isto? Porque eles são exemplos modernos e bastante atuais do que chamamos de texto dramático. E, para além disso, mais uma questão. Você sabe o que é um texto dramático? Se não sabe, nós iremos agora acompanhar uma animação que foi elaborada baseada em um texto bastante antigo de Gil Vicente. Acompanhem! Após a morte do corpo físico, um fidalgo se encontra em situação na qual é julgado pelos atos cometidos em vida. O resultado desse julgamento definirá se o fidalgo merece embarcar na barca que vai para o céu ou se tem assento reservado na barca para o inferno. Esta barca, para onde vai? Vai para a Ilha Perdida e há de partir logo. E para lá vai o senhor? Sou um senhor a vosso serviço. Parece-me isto um cortiço. Porque a vedes daí de fora? Pois sim. E por que terra passais? Para o inferno, senhor. E que passageiros achais para tal embarcação? Vejo-vos eu em feição para ir no nosso cais. Embarcai depressa, em vida escolheste o luxo e a tirania. Não há aqui outro navio. Mereces apenas este. Não, para outra barca me vou. Ô da barca, para onde is? Ó, barqueiros! Não me ouvis? Respondei-me! Olá! Por Deus, perdido estou, logo eu que em vida fui bom. Que quereis? Que me digas se esta é a barca do paraíso. Sim. O que desejais? Que me deixes embarcar. Sou o fidalgo de Solar. É bom que me recolhas. Não se embarca tirania nesta barca divinal. Não sei por que negais entrada à minha senhoria. Para a vossa vaidade, muito pequena é esta barca. Para senhor de bom nome, não há aqui mais cortesia. Levai-me desta ribeira. Não entrarás neste navio. Aquele ali vai mais vazio. Ali a cadeira entrará, sua riqueza caberá e todo o vosso senhorio. Ireis ali mais espaçoso, vossa arrogante senhoria. Vamos, vamos, deixe de conversa. Acompanhamos O Alto da Barca, que é uma adaptação de um texto teatral antigo. Por isso mesmo, ele é um exemplo daquilo que nós chamamos de texto dramático,
que é um texto que é escrito para ser representado, ou seja, encenado. Esse tipo de gênero textual tem origem na Grécia Antiga, em torno do século 6 a.C., e ele vai ser constituído pelas seguintes partes: um texto principal, que é a fala das personagens propriamente dita, a fala que as personagens encenam, ok? E há o texto secundário, ou rubricas. Este texto secundário serve para trazer as indicações cênicas. O que é isso? É a forma como o texto deve ser encenado, aquilo que as personagens devem fazer em cena e assim por diante. Esse texto secundário vai ser, portanto, representado pela listagem das personagens, que inicia todo o texto dramático, também pela indicação dos nomes das personagens antes de cada fala, porque essa parte não aparece para nós quando assistimos, mas ela está presente no texto dramático que os atores encenam. Também pelas informações sobre a estrutura externa da peça, como a divisão em atos, cenas, quadros. Além disso, pela indicação sobre o cenário, como deve ser o cenário, qual roupa cada personagem deve utilizar, e também pelas indicações sobre a movimentação, quando deve entrar, quando deve sair da cena e assim por diante. Tudo isso compõe o texto secundário. Quando acompanhamos a encenação do Alto da Barca, nós tivemos ali contato com a fala das personagens e com o ato deles ali em cena, como eles estavam se comportando e assim por diante, correto? Porém, toda aquela encenação foi construída baseada em um texto dramático e há uma série de informações que nós, quando assistimos a uma encenação, não temos acesso. Por quê? Porque é justamente a junção do texto principal, que são as falas encenadas, com o texto secundário, que são aí uma série de informações que nós, quando assistimos ao texto encenado, não temos acesso. Vamos agora observar quais seriam essas informações secundárias? Então, destacando em amarelo, observem. Logo no início do texto temos uma listagem de personagens. Então, o ator que iria desempenhar o papel do anjo, o ator que iria desempenhar o papel do anjo mau e assim por diante. Todo o texto dramático tem essa listagem inicial e isso é texto secundário. Além disso, o ato 1, todos os atos, na verdade, que são as divisões do texto dramático ou as cenas, quando a gente está falando de novelas, de filmes e assim por diante. A descrição desse ato ou dessa cena é também um texto secundário. Além disso, agora, observando de fato o momento em que as personagens começam a interagir entre si, notem que antes de cada fala, há o nome da personagem, correto? Fidalgo, anjo mau, Fidalgo, anjo mau e assim por diante. Porém, quando assistimos a esta encenação, nós não ouvimos as personagens dizerem os seus nomes antes de começarem a falar, correto? O que acontece é que eles sabem que devem naquele momento falar. Então, o nome das personagens antes das suas falas também é um texto secundário do texto dramático, tá bom? Mais adiante nós temos ali aquele momento em que o fidalgo se dirige a outra embarcação e negocia ali com o outro ser, que é o anjo, não é? Essa indicação não aparece para nós quando estamos assistindo ao texto dramático sendo encenado. Porém, nós vemos a ação acontecer. Então, isso também é um texto secundário. Mais adiante, observem o seguinte, observem que temos aí mais uma observação do nome das personagens e ali a ação de quando o anjo ignora o fidalgo. Isso também estava previsto no texto dramático, porém, nós só assistimos à ação da personagem. Não ouvimos alguma voz dizer o anjo o ignora. Então, isso também é texto secundário, ok? Não podemos nos esquecer que o texto dramático foi escrito para ser encenado. Porém, essa encenação traz para nós uma história. E se é assim, nele podemos observar os elementos que são típicos das histórias, como, por exemplo, personagens, o protagonista, que é o principal, o secundário e os figurantes, que têm ali parte na cena, porém não tem relevância de fato para a história acontecer. Além disso, a história vai se passar em um espaço. Então, essa encenação vai acontecer em algum espaço, que pode tanto ser
o lugar da encenação, o lugar onde aquela peça, aquele filme irá acontecer, ou o lugar que aquela situação representa. Além disso, temos o tempo. Esse tempo tanto pode ser o tempo de duração da encenação, mas também pode ser o tempo que é representado. Então, nessa representação, a peça pode durar 100 anos, mas ali, durante a encenação, foram apenas algumas horas, 1 hora e pouco e assim por diante, certo? Para finalizar, vamos ter em mente o seguinte: todo texto dramático tem intenções. Para que ele foi escrito? Então, essa intenção pode ser moralizadora, que busca distinguir o bem do mal, pode ser lúdica ou de evasão, quando você quer apenas entretenimento, apenas diversão ao assistir aquele texto dramático. Pode ser de crítica social e também pode ser didática, quando quer transmitir ensinamentos. Ok? Agora que nós finalizamos este nosso momento em que conhecemos o texto dramático com mais detalhes, vamos ao nosso aplicando. O conteúdo sobre texto dramático pode aparecer para nós com questões como esta que veremos agora. Começamos então por um enunciado. Leia o texto a seguir para responder ao questionamento. O texto em questão será um texto dramático. João Grilo: ah, pancadinhas benditas. Oi, está tremendo? Que vergonha, tão corajoso antes, tão covarde agora. Que agitação é essa? Encorado: quem está agitado? É somente uma questão de inimizade. Tenho o direito de me sentir mal com aquilo que me desagrada. João Grilo: eu, pelo contrário, estou me sentindo muito bem. Sinto-me como se minha alma quisesse cantar. Seguindo o texto, Bispo, estranhamente emocionado: eu também, é estranho, nunca tinha experimentado um sentimento como esse, mas é uma vontade esquisita, pois não sei bem se ela é de cantar ou de chorar. Encorado, de costas, grande grito, com o braço ocultando os olhos: quem é? É Manuel? Manuel: sim, é Manuel, o leão de Judá, o filho de Davi. Levantem-se todos, pois vão ser julgados. Este trecho que nós trouxemos é um pequeno trecho do texto Alto da Compadecida, que depois gerou filme, gerou série para televisão, mas que tem como base um texto dramático, no qual nós podemos acompanhar aí a interação entre Encorado, Manuel, João Grilo e Bispo. E notem que nós temos alguns trechos que estão aí com uma formatação diferente, né? Eles estão aí meio de ladinho, em itálico. E notem que também que está entre parênteses. Isso é o que nós chamamos de marcação cênica, rubrica. É como os personagens devem se comportar em cena ao atuar por meio destas falas, ok? A partir desse texto, então, vem a questão. Olhem aí. Há no texto teatral algumas passagens em letra de tipo diferente, como no trecho Bispo, estranhamente emocionado. Eu também, é estranho, nunca tinha experimentado um sentimento como esse. A função desses trechos é: letra A, indicar uma opinião da personagem. Letra B, contar uma história através de sucessão de fatos. Letra C, indicar como o personagem deve agir na cena. Ou letra D, conversar com o público. Conforme aprendemos durante esta aula e também agora no nosso comentário, nós podemos chegar à conclusão de que o gabarito será a alternativa C, indicar como o personagem deve agir nessa cena, ok? Então, agora que aplicamos o nosso conhecimento, vamos às nossas considerações finais. Nesta aula, estudamos o texto dramático e sobre ele aprendemos que é um texto escrito para ser encenado, representado. E a origem vem lá da Grécia Antiga, numa época em que as encenações aconteciam em grandes teatros. Na atualidade, o texto dramático tem como exemplo a novela televisiva, as séries, os filmes, enfim, textos que foram escritos e que vão gerar algum tipo de encenação. Há até vídeos no YouTube que partem de textos dramáticos, correto? Além disso, temos que ter em mente o seguinte:
o texto dramático vai ter alguma intenção, seja ela moralizadora, quando se quer ali transmitir, divulgar alguma situação para distinguir o bem do mal. Há também a intenção lúdica, quando o que se quer é apenas se divertir, diversão, entretenimento. Há também a intenção de crítica social e a intenção didática, quando o que se quer é ensinar algum tipo de comportamento. Para além disso, temos que ter em mente o seguinte: a composição de um texto dramático tem o texto principal, que são as falas que as personagens efetivamente executam em cena, e o texto secundário, no qual há toda a informação sobre como esse texto deve ser encenado, e que nós chamamos de rubrica, ok? Antes de encerrar esta aula, temos um recado para você. Assine o nosso canal no YouTube e nos siga em nossas redes sociais. O nosso endereço é @contraturnodigital. A gente se vê numa próxima situação. Tchau, tchau!